O Soldado do Tempo, narrado pelo neto de Stanisław, o camponês da Polônia. Eu cresci ouvindo histórias bizarras vindas do campo, mas nada me preparou para o que meu avô revelou em seu leito de morte. Era 14 de outubro de 1981, numa tarde cinzenta, envolta por uma névoa espessa que cobria toda a paisagem do interior da Polônia. Meu avô Stanisław morava com minha avó numa pequena casa de madeira, isolada, entre campos abandonados que décadas antes tinham sido palco da Segunda Guerra Mundial. Ele estava sozinho naquele dia sentado à mesa, quando ouviu 3 batidas secas na porta da frente. Toc, toc, toc. Ao abrir, deparou-se com um homem alto, pálido, usando um uniforme antigo do exército americano. O rosto estava sujo e a respiração ofegante. Ele parecia deslocado. O soldado disse com urgência: Senhor, preciso de ajuda. Meu tanque caiu no rio. Uma bomba, jogada por um cargueiro inimigo. O impacto me arrastou para a margem. Estou sozinho. Me ajuda, por favor. Meu avô ficou imóvel por alguns segundos. Ele conhecia bem aquele uniforme. Era da Segunda Guerra. Mas aquilo não fazia sentido. Era 1981. Mesmo assim, algo dentro dele o empurrou a seguir o homem. Montou no trator e o seguiu em direção ao velho rio coberto por névoa. Mas quando chegou lá, não havia ninguém. Não havia tanque. E o soldado tinha desaparecido. Naquela noite, meu avô não disse uma palavra à minha avó. Ficou calado. Bebeu chá como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, ele estava em ruínas. Na mesma noite, o primeiro sonho aconteceu. Ele me contou isso anos depois, com os olhos fixos no chão, como se ainda estivesse preso naquele pesadelo. Disse que sonhava com o mesmo homem batendo na porta. Mas agora, o rosto do soldado estava coberto de sangue. E ele não pedia ajuda. Ele gritava: Você me deixou lá. Eu estava vivo. Voltar ao rio. Meu avô acordava sempre suando frio, às vezes chorando. Durante dias, os sonhos voltaram, sempre iguais, sempre mais intensos. Ele tentou ignorar. Pensou que era culpa ou imaginação. Mas então um dia foi até o rio. Ficou parado ali, em silêncio. O vento soprava forte. E ele ouviu um som abafado, como metal arrastando por debaixo d'água. Foi naquele momento que decidiu contar para 2 mergulhadores da vila próxima o que tinha visto. Ninguém acreditou nele, claro. Mas 2 homens, curiosos pela estranheza da história, aceitaram mergulhar no rio. E o que eles encontraram mudaria tudo. No fundo do rio, encravado na lama, coberto por algas e destroços do tempo, havia um tanque de guerra americano da Segunda Guerra Mundial. Com a ajuda de cordas, guincho e trator, passaram o dia inteiro puxando aquela relíquia do passado. Quando o casco emergiu, algo estava preso na escotilha. Era um braço, ou o que restava dele. Meu avô se aproximou em silêncio, e quando abriram a tampa do tanque, encontraram o que o tempo havia deixado para trás. Um esqueleto, restos do uniforme militar desbotado e encharcado. Uma corrente presa ao pescoço, ainda intacta. Nela, uma plaqueta de identificação corroída, mas legível. David Carter, USA, 1944. Meu avô caiu de joelhos ali mesmo, na margem do rio, porque ele soube naquele instante era o mesmo soldado que aparecia nos sonhos. O corpo havia partido, mas algo do espírito dele ainda pedia socorro. Nos dias que se seguiram, o tanque foi levado por caminhões. Ninguém deu explicações. Até que 3 dias depois, uma caminhonete preta parou diante da casa dos meus avós. Homens de uniforme escuro desceram. Sem nomes, sem bandeiras. Disseram que eram do governo, mas havia algo de gélido no modo como falavam. Fizeram perguntas estranhas. Quando você o viu pela primeira vez? Quantas vezes ele apareceu? Você sonhou com ele mais de uma vez? Ele disse algo, mesmo que em sonho? O que o morto disse a você? Meu avô não entendia como eles sabiam. Ele nunca contou aquilo para ninguém. Mas os homens pareciam já saber de tudo, como se estivessem observando, ou lidassem com coisas assim há muito tempo. No fim da conversa, um deles entregou uma caixa de madeira pesada. Isso pertence a você agora, disse um deles. Queime a carta se quiser. E nunca mais fale sobre o que viu. Dentro da caixa havia um relógio de pulso, ainda funcionando. E junto dele uma carta amarelada, escrita à mão, em inglês. Se algo acontecer comigo, espero que algum dia alguém possa me tirar desse buraco. Ainda estou aqui. E sei que alguém me ouve. Meu avô chorou por horas. Ele entendeu. David Carter nunca foi resgatado. Mas também nunca deixou de chamar. Depois daquele dia, meu avô passou a ouvir coisas. O rádio ligava sozinho. Relógios andavam para trás.
Pegadas molhadas surgiam na varanda. Minha avó dizia que era o tempo pregando peças. Mas ele sabia. David ainda estava por perto. Uma noite ele me chamou. Eu era apenas uma criança. Mas me lembro bem. Quando eu partir, acenda uma vela à beira do rio. Ele disse. Ele ainda está esperando por paz. O tempo passou. O cabelo do meu avô ficou branco. Mas o peso daquela promessa nunca envelheceu. Anos depois da descoberta, os restos do corpo de David Carter foram oficialmente identificados. Mais de 70 anos após desaparecer em combate, ele foi enterrado com honras militares. Uma bandeira americana cobriu seu caixão. 3 tiros foram disparados para o céu, e um trompete tocou ao pôr do sol. Mas meu avô queria mais do que isso. Naquela mesma noite, ele caminhou até o rio, levava uma vela e a plaqueta de identificação. Ajoelhou-se diante da cruz que ele mesmo havia cravado anos antes. Acendeu a vela e sussurrou. Você não foi esquecido. Agora, pode ir. Ele ficou ali, em silêncio, e foi quando sentiu uma presença atrás de si. Devagar virou a cabeça. Ali, a poucos metros da margem, estava ele, David Carter, em pé, com o mesmo uniforme, limpo, o rosto sereno, e um leve sorriso de gratidão. Ele não falou, não gritou, apenas olhou e sorriu. Meu avô retribuiu o gesto. Fez um aceno com a cabeça. E o soldado fez o mesmo. Então, lentamente, David Carter se virou, caminhou em direção à névoa e desapareceu entre as árvores. A vela apagou sozinha. Na semana seguinte, meu avô me contou tudo. E me fez prometer que um dia eu escreveria essa história. Porque o tempo não apaga os que foram esquecidos. Ele apenas espera o momento certo para libertá-los. Naquela mesma noite, após o encontro silencioso entre o velho e o soldado, o vento cessou de repente. Tudo ficou tão quieto que até o barulho do rio parecia ter desaparecido. O velho ainda estava ajoelhado, encarando o lugar por onde David Carter havia sumido. Foi quando uma folha seca flutuou até ele e pousou exatamente sobre a plaqueta que ele segurava. Ele a pegou e viu algo que não havia antes. Na parte de trás da plaqueta, gravado de forma quase invisível, havia uma inscrição. Obrigado por me lembrar que ainda existo. O velho sorriu com lágrimas nos olhos, colocou a plaqueta no bolso e, pela primeira vez em décadas, sentiu que não havia mais peso em seu coração. Enquanto ele caminhava de volta para casa, uma luz suave atravessou a névoa. Não era de lanterna, nem de estrela. Era como se o tempo tivesse finalmente feito as pazes com ele. Obrigado por assistir até o fim dessa história misteriosa. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. E se puder, compartilhe com alguém que ama histórias assustadoras como essa. Deixe seu like e conte aqui nos comentários. Você acredita que o tempo pode guardar almas perdidas? Nos vemos no próximo relato. Aqui no Ruptura, Amanhecer Sombrio.